pelas palavras do Santo Evangelho. Assim seja. Queridos e queridas, que bênção, que graça, que alegria concluir essa novena na grande celebração para a nossa comunidade, o nosso querido padroeiro, São Judas Tadeu. A palavra de Deus no dia de hoje, no Evangelho, diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira em oração. Esses 9 dias que nos preparamos, com certeza estávamos no monte, estávamos orando a Deus, contemplando a sua face. E Jesus vai ao monte rezar porque tem uma decisão definitiva a tomar, para fazer a escolha dos seus apóstolos, aqueles que seriam colunas da igreja. Hoje também Jesus nos escolhe, nos chama, nos elege. Nós somos a comunidade de batizados que estamos reunidos porque o Senhor nos chamou, nos escolheu a dedo, porque nos ama e se preocupa conosco. A primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, diz que nós fazemos parte da família de Deus. Nós estamos inseridos na grande construção, no edifício que é o corpo de Cristo, que tem como base o próprio Cristo e como fundamento, como coluna, os apóstolos. Então, olhando para São Judas Tadeu, nós vemos uma coluna firme que nos ajuda a estar perseverantes em Jesus. Esse ano da oração de 2024, em preparação para o grande jubileu do ano que vem, de 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança, nos faz lembrar dos apóstolos. Um dos símbolos da esperança é a âncora, aquela que o barco desce quando quer ficar parado. É o símbolo da firmeza, é o símbolo da pessoa que está sólida em Deus, permanente em Deus, que nada lhe abala. O mesmo pode ser atribuído aos apóstolos. São colunas firmes, robustas, nada nem ninguém pode abalar, porque estão enxertados no próprio Cristo Senhor, que é fundamento da nossa vida. Celebrando São Judas e São Simão, nós podemos contemplar a grandeza que é dar a sua vida em prol do reino de Deus. Interessante que os 2 santos de hoje, embora hoje em dia São Judas seja muito conhecido, muito popular, na tradição da igreja e na Bíblia, eram santos que não tiveram grande importância, digo no valor histórico. Nós não temos muitas informações sobre eles. De São Simão, a gente sabe que ele era um zelota, do partido dos zelotas. E aqui tem uma primeira coisa a ver com os nossos dias. Nesses tempos em que a política formiga tanto, e que alguns grupos dizem assim, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e acaba não sendo de ninguém, Jesus escolheu também um apaixonado em política. Simão pertencia ao partidarismo dos zelotas. Era alguém que era violento, queria acabar com a raça dos judeus, queria matá-los para reinar a paz em Israel, achando que a paz viria pela guerra. Mas Jesus escolhe a ele, nessa paixão louca que ele tinha, justamente pela sua capacidade de se apaixonar pelo Evangelho e de dar a sua vida pelo reino de Deus. Depois do seu chamado, na convivência com Jesus, São Simão foi percebendo que as coisas não se resolvem na violência, que as coisas não se resolvem apenas aqui na terra, mas buscando as coisas do céu, as coisas que vêm do alto. O segundo exemplo é o do nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Diz a tradição que ele tinha certa familiaridade com Jesus,
Alguns dizem que é primo, parente, consanguíneo. Não sabemos ao certo. Entretanto, dos dois que não sabemos muitos, uma coisa é certa: pregaram Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa é a gente poder anunciar Jesus sem aparecer. Geralmente, a sociedade, o nosso orgulho, quer deixar a nossa marca, o nosso jeito de ser, a nossa assinatura, para que as pessoas se lembrem de nós. São Simão e São Judas, quando pregaram a boa nova do reino, não se preocuparam em deixar a sua marca. A preocupação maior era anunciar Cristo. E a prova disso é a história, porque não ficou muita coisa deles, mas a palavra que eles pregaram, essa sim, essa chegou até nós. O testemunho deles, que não foi escrito com poderes, mas com o próprio sangue que deram em nome de Jesus, pela causa do reino, chegou até nós. Se nós temos acesso à palavra de Deus, a Jesus Cristo nosso Salvador, é graças a esses homens que não buscaram a sua glória, mas a glória de Deus. Quem sabe, hoje celebrando São Judas Tadeu, nós podemos pedir a Cristo, como São João Batista, que nós diminuamos cada vez mais e que Cristo apareça, que Cristo brilhe, que Cristo reine na nossa vida, na nossa história. Não queremos deixar as nossas marcas, mas a marca de Cristo. São José Maria Escrivá, ele tinha uma frase muito interessante, que falava sobre em ser pequeno. Aliás, as coisas da vida são felizes quando não nos aparecemos tanto, mas deixamos Deus aparecer em primeiro lugar, quando sabemos contemplar as coisas de Deus. São José Maria Escrivá dizia o seguinte: aconselho-te a não procurar o louvor próprio, nem mesmo aquele que merecerias. É melhor passarmos ocultos, e que o mais belo e nobre em nossas atividades, em nossa vida, que essas coisas belas fiquem escondidas. Como é grande este fazer-se pequeno. Toda a glória para Deus. Nesse ano de 2024, no ano da oração, na montanha com Jesus, nós queremos dizer toda a glória para Deus. Não a nós, Senhor, não aos nossos caprichos, mas à sua santa vontade. Uma segunda ideia que eu gostaria de partilhar é a seguinte: São Judas ficou muito esquecido ao longo dos séculos na igreja, por seu nome ser parecido com o do traidor. É interessante que dois dos evangelistas, Mateus e Marcos, nem citam o nome Judas, chamam ele pelo sobrenome de Tadeu, com medo de que as pessoas confundissem ele com o traidor. Penso que na vida da comunidade, às vezes nós somos inocentes, como São Judas Tadeu, e levamos a fama de alguém que fez errado, como Judas Iscariotes. Mas São Judas não se apegou a isso. Ele não se apegou em ser comparado com o traidor. A sua preocupação maior era anunciar a boa nova, era anunciar Jesus, era viver a graça de Deus, era que o reino de Deus chegasse até nós. Quando a nossa preocupação primeira é Cristo Senhor, as coisas secundárias são passageiras. As picuinhas, as divisões, o orgulho, as fofocas são secundárias. Isso não tem importância na nossa vida. São Judas nos mostra que o primeiro lugar é preciso buscar o reino. E depois as outras coisas virão por acréscimo. Talvez por essa sua obediência, até mesmo no céu, de ser confundido com o traidor, é sinal de que ele é um santo tão poderoso, no intuito de interceder por nós. Alguém que foi injustiçado pelo nome, hoje é intercessor junto a Deus por nós. Terceira e última ideia nessa festa, nessa solenidade para a nossa comunidade de São Judas Tadeu, é a seguinte: depois que Jesus estava no monte e chamou os seus discípulos, constituindo os apóstolos, Jesus desce do monte, vai para a planície. Hoje termina a nossa novena. Nós estamos coroando da maneira mais bonita e possível,
com a Santa Missa, com a Santa Eucaristia. Daqui a pouquinho nós vamos ter a procissão e vai todo mundo voltar para sua casa. Vamos descer do monte. E lá fora tem muita gente esperando, não a mim e a você, mas esperando Cristo, esperando o Senhor. Então é agora a missão minha e sua, descer do monte, levar Jesus para os que estão lá fora, levar Jesus para os que precisam. A palavra de Deus diz que quando Jesus desceu do monte com os 12 escolhidos, tinha uma multidão faminta, sedenta da sua presença. Muitos queriam ser curados, os endemoniados queriam ser libertos, as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Hoje também, ao sairmos daqui, vamos ser exemplos de São Judas Tadeu. São Judas não desceu do monte gritando: eu fui escolhido, eu fui chamado, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele desceu pregando Jesus, aprontando para Jesus. Achei tão bonito durante a novena, de tantas reflexões, o dia que o Padre Sérgio veio, ele fez uma comparação, usou a frase do Papa Francisco no Pai Nosso. O Pai é nosso, e no Pai Nosso não tem uma palavra que é tão corriqueira na nossa vida, o eu. Então hoje, nessa festa de São Judas Tadeu, que o eu diminua, e o Cristo cresça e apareça na nossa vida, na nossa história. Amém. Instantinho de silêncio, vamos deixar a palavra de Deus cair no nosso coração.